Nós vamos respirar bem profundamente. Vamos sentir, abrir os nossos sentimentos e sentir toda a espiritualidade amiga, Eliamar, o Ruiz e todos os espíritos que estudam junto conosco, para que possamos ter uma tarde de muito aprendizado, e muito fortalecimento e harmonia. Graças a Deus. Bom, vamos lá. Capítulo 6, encontro com Inácio Ferreira. Algo? Eu marquei. Não. Nada na primeira página, todo mundo já se divertiu bastante com o doutor Inácio. Sim. Ele fala bem assim mesmo. Eu acho que é legal quando o Marcondes já está, né, na 58, o que ele fala assim, né? O que faço neste hospital? Não deveria estar em alguma colônia, em tarefa? Expressou com severidade. Onde que você está? Na página 58. Logo no terceiro parágrafo. Né? Ele aqui, Assim. companheiro. Aí ele fala, né? Eu sei disso, se o senhor sabe, então deveria saber também a razão de sua presença aqui. Utilizou-se o médico Uberabens da fraqueza como recurso, franqueza como recurso educativo. Ninguém me notificou nada até este momento. Como poderia saber? É fácil deduzir. Um sanatório. O que é um sanatório, Marcondes, senão um lugar para recuperar a sanidade? Aqui todos estão em recuperação de saúde mental. O paciente não gostou do que ouviu. E aí, onde que a gente fala, né? Estamos todos bem de saúde mental? Possivelmente não. Possivelmente pegar para a ala do sanatório, a gente já vai nem precisar perguntar que nem o Marcondes. O que eu estou fazendo aqui? A gente já sabe que tem alguma coisa que não está legal. Porque o que é ser normal? Essa é a pergunta. Normal perante os olhos de quem, né? Eu acho que ninguém sabe a resposta, né? Ninguém sabe a resposta dessa pergunta. O que é ser normal, né? Perante, eu acho que assim, eu, Valéria, eu acredito que o ser normal é quando você se sente bem com você mesmo. Você consegue se aceitar. Você é feliz com o que você é. Então, você consegue ter uma saúde mental boa. A partir do momento que a gente vai ter as nossas contrariedades, que a gente não consegue ter uma saúde mental boa. Algo fica. E a gente então deve ter todos nós. Tem uma marca para mim lá no... Todos nós temos uma marca. Do Hospital Santa Cruz, eu acho. Porque, assim, se a gente for parar para pensar, todos os livros que nós estamos lendo, eles sempre falam desse autoconhecimento, dessa saúde que a gente nunca reconhece. Porque, assim, a gente para pensar, eu tenho essa saúde mental? Não. Eu falo da minha física. Hoje em dia eu já até converso um pouco da minha emoção, um pouco. Eu acho que isso fica patente, né? Quando a gente sabendo que a gente está aqui para resolver problemas e aprender, a gente pergunta, tá tudo bem? E todo mundo fala, tá. Tudo ótimo. Tudo bem. Se tá tudo bem, significa que a gente não procurou da forma correta, viu? E também eu acho que, assim, isso, concordo com você, e eu acho que também a gente faz a gente acaba não analisando uma coisa legal. A gente sempre coloca a saúde mental aquelas pessoas que precisam tomar medicações. Aí você fala assim, não, é ele ali, ó, que toma um pretinho, que é ele que não está bem da saúde mental. Tá, ele tem uma parte ali, ele mesmo já está se tratando. Mas aquele que também não toma, muitas vezes, está pior do que aquele que toma. Só que está com uma máscara de proteção. Não consegue reconhecer. Oi, Solange.
É isso que o Sérgio falou, não tá tudo bem, é uma máscara. Muitas vezes a pessoa fala, tá tudo ótimo. E não tá. Simplesmente ela tá mascarando uma situação, respondendo só para, né, A gente não se responde expor. no automático, né? É. Eu acho Ou que a gente, muitas vezes pronto, a pessoa não quer se expor também, né? Depende, ela não Também. quer se expor. perfeito. A gente não precisa se expor para o outro, porque às vezes a gente realmente não vai se sentir à vontade. Mas é a nossa conversa com a gente mesmo. A nossa conversa de espelho, como diz Leda, que vai lá conversar com o espelho. Porque Aí a aparece. conversa é com a gente. Aí né? aparece. Mas às vezes a gente acha que não é um problema, que é aquela situação, aquele momento, que está passando por uma contrariedade, alguma coisa. Não que aquilo vá fazer uma marca, né? A Não que a contrariedade gente. é uma marca. Como? A contrariedade é uma marca. Então, mas será que a gente não acha que é só aquele que vai passar, que a gente não vai carregar Então, aquilo? Que esse- passou, acabou, esqueceu? esse Agora é que a gente está o ponto. aprendendo que não. Esse é o ponto que a gente precisa compreender, né? A gente fica procurando coisas grandes para combater na nossa íntimo. E não são as coisas grandes que a gente vai conseguir derrubar, porque as coisas grandes são grandes. O que a gente tem que fazer é trabalhar nas coisas pequenas. Então, aquela pequena contrariedade daquilo que alguém me disse e que não me caiu bem, é isso que eu preciso trabalhar. Porque senão a gente vai ficar como se enfrentando monstros gigantescos e não vai funcionar, sabe? Já ouviram falar aquele negócio? Você sabe como é que você come um elefante? Aos pedaços. É isso. A gente tem que trabalhar a nossa evolução, o nosso crescimento espiritual aos pedaços, né? Ah, não, aquilo aconteceu só agora, mas passa. Tá bom, Isso que eu estou falando. o evento passa, mas o que você tem dentro de você continua lá. E você não aproveitou aquela oportunidade que o evento te mostrou para trabalhar aquilo dentro de você. Entenderam? Numa próxima oportunidade vai aparecer a mesma questão. A Você vai mesma ter a questão. mesma Talvez uma contrariedade e vai ficar do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Ao passo que se você fala assim, por que eu estou contrariado? E começa a trabalhar isso no seu íntimo, e você compreende, pelo menos naquele momento, que aquela contrariedade é por alguma deficiência sua, ou alguma crença sua, sabe, vou trabalhar essa crença. E você começa a trabalhar aquela crença. Significa que não vai acontecer mais? Não. Significa que da próxima vez que acontecer, talvez aconteça com menos intensidade. Porque você já está trabalhando aquilo dentro. Então, quando a gente fala está tudo bem, a resposta que poderia falar é não, não está nada bem, mas da forma que está eu consigo suportar. Essa é a resposta correta. Mas a gente tem que admitir que as coisas não estão bem. Porque o momento que eu falar que está tudo bem, significa que eu não tenho mais nada para mudar. É isso mesmo? E aí a gente está em inércia, a gente não vai andar mais, porque a gente está assumindo que a gente não precisa aprender, que foi o que Marcondes fez. Marcondes trabalhou lá os seus 45 anos lá, ajudando todo mundo, né? Mas Aí a gente vai ver o que aconteceu daqui a pouquinho. a gente vai colocando. Como é que foi a vida dele nesses 45 anos? Aí vem algo mais, vem Selena, né, que estava observando o diálogo com um certo constrangimento. E aí Eu dei muita risada na página seguinte, quando você falou isso, doutor Inácio. O senhor quer me ofender? Por enquanto, não. Mas o senhor que é médico aqui, até que me demito. Eu acho que vale a pena pegar o diálogo que tem no final da página 58, para a gente compreender como que a gente se envolve. A gente não está aqui analisando o Marcondes. Nós estamos pegando o exemplo dele para a gente se autoanalisar, né? Então, acho que vale a pena a gente falar do final da página 58 para mostrar como que a gente se ilude com relação à nossa própria postura, né?
como o senhor se sente em relação à sua experiência reencarnatória? O doutor Inácio perguntou para o Marcondes. Como um vitorioso, cumpri minha missão. Qual missão? Suportei médios indisciplinados, espíritos renitentes e cooperadores vacilantes durante mais de 4 décadas. Primeira observação, ele não falou dele. Ele simplesmente apontou para os outros, né? Ele falou daquilo que ele tinha trabalhado com os outros, Isso. mas ele mesmo, qual a sua missão? A missão é nossa, não é terceirizada. A missão é nossa. É isso que às vezes que a gente não... mas eu não posso ter uma missão. Nós não somos missionários. Missionário que vem para trabalhar pelo outro. Nós não somos missionários. Todo mundo que está aqui agora não é. Nem eu, nem Sérgio, muito menos. Não chegamos nem no elétron. Nem no M minúsculo do missionários. Não, nem no elétron, que vai formar o nome. Entendeu? Aí o doutor Inácio conduz a conversa. Em seu trajeto ao longo desse tempo, aconteceu muita rotatividade em suas atividades? Sempre. Sabe como são as pessoas, não é mesmo? Houve muita deserção. Sei. E a que o senhor atribui esse giro contínuo de trabalhadores e tantas deserções? Pura falta de vigilância. E se eu lhe dissesse que muitos deles, em verdade, não o suportavam? Vai acreditar em mim? Absolutamente não. Não é o que consta na sua ficha. Esta ficha, novamente, olhou com desagrado para o professor que acompanhava o diálogo. Aqui constam várias anotações sobre resultados infelizes de suas atitudes arrogantes, afastando excelentes trabalhadores. Arrogância? Então, ser convicto e determinado é ser arrogante? Era só o que me faltava. Até no plano espiritual vou ter pendengas e críticas. Ou seja, as coisas aconteciam em volta dele, muitos sinais, muitas oportunidades dele se autoanalisar e se modificar, mas ele continuava colocando a culpa nos outros, né? Você vê que aí, se a gente for fazer todo o estudo de autoconhecimento, ele sempre é a vítima. Uhum. Porque sempre tem alguém, né, que existe um triângulo no autoconhecimento que faz isso, né? Ele sempre é a vítima, sempre tem alguém, sempre é o outro, nunca é ele. Vem porque o outro não faz. Mas é claro, né, o outro não faz aquilo que ele quer, então ele se torna vítima. Porque nesse autoconhecimento tem a vítima, tem o algoz, tem tudo isso. Mas isso daí é uma outra história. Vamos lá. Era isso. E o que vocês acham? A gente tem que olhar muito para dentro da gente e rever os nossos conceitos pessoais. Eles estão com medo de falar, amor. Você sabe que assim, né? Aí, acho que vale a pena continuar lendo essa parte, né? Mudemos um pouco de assunto. Fale-me agora sobre a sua família e a sua vida privada. Família, vida privada. Lembra-se de Eulália? Mas isso é um interrogatório policial. Ou o quê? Ou o que é isso? Quero... E aí parou, alterou-se por completo. Quando desejava continuar a extravasar, Marcondes teve uma crise de vertigem, tão forte a ponto de tombar no chão em súbito desmaio. Doutor Inácio e o professor Cícero, né, ajoelharam-se para levantá-lo e recostar no sofá. Pedimos agilidade por parte dos enfermeiros no posto de atendimento em uma sala, acho que é... Contígua. Com rapidez, foi levado para o núcleo de urgência e as entrevistas foram interrompidas. Selena voltou ao seu aposento e os demais destinamos a acompanhar o caso. O episódio era esperado por nós a qualquer instante, portanto, deliberamos algumas medidas já previamente acertadas no bloco cirúrgico. Por que ele teve essa síncope?
Porque ali é aquilo que eles falam, né? A gente vai se ver. Deu choque, né? Ali a gente vai se ver. Então, assim, a gente pode ter trabalhado 80 anos dentro do centro, mas aquilo que a gente faz dentro de casa, aquilo que a gente faz dentro das nossas profissões, isso também está marcado. Aquilo que nós somos. Foi como o caso dele, como foi do André Luiz, quando ele sentiu raiva que ele foi visitar a família e viu a mulher com um namorado novo lá, que no mesmo momento ele se foi apossado de uma raiva e ele foi logo lá para aquele lugar ruim, lá no plano espiritual, foi isso? Mas, assim, é diferente. Do André Luiz foi porque ele mudou a vibração. Ele mudou a vibração. Do Marcondes é que ele ia ser despido de tudo, né? Aquela parte, cadê o trabalhador que vai lá, que fala, que dá palestra, que apontavam quanta gente não saiu por causa dele, né? E aquela imagem que ele pregava para todo mundo no centro, a hora que você começa a conversar daquilo que ele faz em casa, aí ele desce do pedestal, né? Ah, tá. Porque ele era uma pessoa no centro e em casa ele era outro, o oposto totalmente, é isso? É isso aí. Não tem numa parte do Evangelho que fala sobre isso? E aquele que prega maravilhosamente, mas quando chega em casa... É o carrasco da família. É o carrasco da família. E esse carrasco a gente pode ver de diversas formas, né? Mas mesmo assim ele ficou 44 anos no comando de uma casa espírita. Mas assim, ele a espiritualidade interfere nesse conflito de... Ele vestia a fantasia do espírita e vivia a vida dele lá, entendeu? Mas aqui também fala que muita gente se afastou do centro, das aulas, por causa dele. Isso, não é? Isso aí. Mas aí se afastar, às vezes, geralmente, é porque não bate com a vibração. E, assim, conforme você vai se evangelizando, e você compreende que você está evangelizando o teu ser, aquilo que você é, você não vai discutir, você prefere sair do ambiente que não te traz uma boa vibração. Fica aquele que quer comandar do mesmo jeito. Mas aquele que não quer, vai embora. A gente não pode esquecer que essa conclusão foi chegada por causa das anotações do Espírito Protetor. Foi ele que disse que as pessoas saíram por causa das atitudes arrogantes dele. Do assim guia que lá. a gente sabe, né? Do guia espiritual lá. Ai, meu Deus, quando puxarem a minha ficha, Jesus, né? Bora. Cada um com a sua ficha, cada um com o seu problema e bora lá. Bora. Mas uma vez o Divaldo falou numa entrevista que ele frequentava um centro que tinha lá uma senhora que ele com ela não batia o gênio de jeito nenhum. Então, o que ele começou a pensar para continuar indo no centro que ele gostava? Que ele estava lá pela doutrina, não era por causa de ninguém. Então, ele falava, eu vou assistir as palestras, tudo pela doutrina, não por ela, né? Então, foi o que ele conseguiu continuar indo, e depois, de certo, acho que passou, né, o mal-estar. Pois então, assim, ele trabalhou o ser dele, né? Ele colocou que nem assim, vocês vêm para o Pingo de Luz, vocês estão aqui. Por quê? Não é por minha causa. Porque a gente, eu estou falando a gente no sentido porque eu quero evoluir, porque eu quero ser uma pessoa melhor, por esse pela doutrina. motivo. Mas se a gente parasse de falar do jeito que a gente fala, mas começasse a ter uma atitude agressiva com relação às perguntas, vocês continuariam? Possivelmente não. Não. É porque o que a gente fala e da forma como a gente fala está agradando para vocês neste momento. Sim. É isso. Significa que tudo que a gente fala
vai causar mudança em vocês? Não, porque a mudança vem de vocês, segundo o entendimento que vocês têm e tudo isso. Nós estamos aqui trocando presentes, não é verdade? Cada um, cada vez que fala, entrega um presente para todo mundo. E cada um vai fazer o que quiser com aquele presente. Mas Esse aqui a gente tem que pensar que nós estamos num grupo abençoado. Uhum. Porque Verdade. todo mundo, não é verdade? Todo mundo se dá bem, não tem nenhuma. Pelo menos eu não sinto nenhuma coisa que uma fala e o outro fica pisando em ovos, não tem nada disso. Então, eu acho que. Arenga, não. Não é desde os dirigentes até os aprendizes aqui, eu acho que nós Ai, estamos não tem muito bem. dirigente, não. Como é que é? Só tem umas arengas minha e tua, mas tá tudo certo. faz parte. Mas já são 32 anos. Não é com a Sim. gente, né? Mas assim, gente, É o não acolhimento que a gente adianta. tem no grupo. Em grupos, existe divergência de opinião e de pensamento. Mas Tem não uma coisa, né? O que precisa existir junto com tudo isso é o respeito pela opinião do Sim. outro. Gente. A Não é Damares pessoal. Oi, a Damares queria falar, já levantou essa mãozinha, já faz uns 5 minutos. Não, e o que o Sérgio falou, que a Lida acabou de falar, eu ia dizer de outra maneira. Quando nós estamos em algum lugar, é porque nós escolhemos estar e permanecer lá. Mesmo, aí vou falar do meu caso, mesmo sendo e tendo opiniões divergentes e pensares diferentes, eu procuro sempre permanecer e ouvir o que é diferente de mim. Hoje eu tenho essa consciência. Em outras épocas da minha vida, pegando um trecho aqui do livro que nós estamos estudando, eu tinha febre, passava mal e ia parar no hospital. Chegava Mas lá, é. não tinha nada, né? Então, é um aprendizado constante, dia a dia. Hoje, eu sei que eu tenho que ouvir muito para aprender bastante. Muito obrigada por eu ter a oportunidade de participar desse grupo abençoado, que nem a Leda disse. Eu acho que assim, o Ruiz, ele fala muito para a gente, o Ruiz, o Eliamar, todos eles. Nós somos um grupo heterogêneo, né? Ele falou assim, não somos homogêneos, e não temos uma tendência a sermos, ele mesmo diz. Mas, se a gente trabalhar realmente esse respeito, né, esse respeito do ser, a gente vai conseguir andar. E aquele que não conseguir é porque não Estava na hora. Não é o momento dele para estar com a gente. Estava na hora. Vamos só iniciar essa aqui. Delicada cirurgia. Muito variável o tempo que dura a perturbação que se segue à morte. Pode ser de algumas horas, como também de muitos meses e até de muitos anos. Aqueles que, desde quando ainda viviam na Terra, se identificaram com o estado futuro que os aguardava. São os que, em menos longa, é isso mesmo, né? Uhum. Ela é porque esses compreendem imediatamente a posição em que se encontra. Então, aquele que já sabe, que trabalha, né? Não tem grandes sonhos, no sentido assim, nós aqui, a gente brinca muito, mas é a verdade, ó. Eu vou para trabalho, se me derem trabalho, mas eu sei que eu vou ter que passar por uma assistência, né? E às vezes a gente nem passa, porque a gente já passando toda essa perturbação pode ser mais leve, mas pode ser que não seja. Porque talvez no nosso íntimo, no nosso inconsciente, esteja tudo aquilo que a gente não consegue ver. Sendo que o nosso inconsciente, 80% do que somos, só 20% que a gente tem de conhecimento, então a gente tem uma probabilidade grande. Mas se a gente conseguir já trabalhar isso, é um passo muito importante. Para que quando a gente chegue lá, a gente compreenda. A gente andou aquilo que conseguiu andar. E sem tristeza. Né? Eu acho que o principal aí é que nós estamos tendo a oportunidade, nesse momento,
de compreender como é que funcionam as coisas e nos colocarmos de uma maneira mais espiritualizada, né? Não tão apegada à matéria. É isso que vai fazer a diferença quando a gente desencarnar, né? Agora, primeiro, a gente não pode esperar que a gente tenha uma recepção diferenciada, né? Se a gente não trabalhou para isso. Trabalhou dentro de nós para isso, né? Não é trabalhar em favor do próximo. A gente não pode esperar isso. Então, é o trabalho que nós vamos realizar em favor de nós mesmos é que vai dizer o quanto tempo que a gente vai ficar na erraticidade sem saber o que está acontecendo, né? Acho que não vale a pena continuar lendo o capítulo 7, né? Porque a gente vai iniciar e vai parar, a gente continua no domingo, mas eu acho que é legal anotar todas as dúvidas, né? A cirurgia. Eu já tenho aquela do ovoide, que aquilo eu fiquei, quando você falou outro dia, isso foi para mim o máximo. Nunca eu esperei ouvir isso, ler isso. Nunca, nem tinha conhecimento. Nem eu. Também Nunca. Assim, além de ter conhecimento, é uma das coisas que a gente talvez precise aprender a trabalhar no nosso corpo. Se o nosso corpo está sadio, se o nosso corpo, qual é o nosso fluxo energético? Então, o ovoide bloqueia o fluxo. Né? Aí você fala, mas para quê? Para buscar uma assistência espiritual, para buscar o teu autoconhecimento, para buscar a sua modificação. Aí você fala, como que eu conquisto um ovoide? Geralmente é colocado, né? Colocado, Mas o ovoide ele não fica andando por aí, deixa eu ver quem vai achar, porque o ovoide é desprovido de consciência. Quem coloca são os espíritos. Mas aí, assim, se eu estou numa fase não muito boa, eu começo a abrir as minhas brechas. Mas é a mesma coisa com o ovoide, com as formas pensamentos, com os chips. Isso é que nem a Mônica estava falando semana passada, foi na semana passada. Ela estava falando das larvas, né? Ela falou assim, não existe mais as larvas como a gente via antigamente. As larvas já se tornaram os chips. É isso aí. São os chips que são colocados. Então, impressionante. Aí você fala, para quê? Para ter um controle. Para ter um controle. Muita perversidade, né? E a gente a gente transita, a gente nem pensa. Mas aí a gente para pensar assim, e eu? Como eu estou? Como está o meu coração? É aquilo que você fala, tá tudo bem? Não, o meu coração, meu coração, eu estou aceitando as coisas que estão ao meu redor? Eu estou me aceitando? Eu quero que as coisas sejam diferentes? Como que eu estou? Aí você fala, mas por que isso? Porque esse autoconhecimento vai fazer com que a gente não tenha esse tipo de problema. Agora, se a gente está igual está todo mundo, um mundaréu, aí não tem jeito. Aí a gente passa pelo aprendizado para ver se a gente consegue, né, modificar. Entendi. Por quê? Porque aquela coisa assim, a gente está conhecendo o lado, que nem nos primeiros capítulos. Existe esse lado, existe os dragões, existe um monte de gente no mundo inferior. E se a gente der brecha, a gente cai. Então depende das nossas escolhas, não é colocar medo, né? Antigamente você fala, nossa, você está me aterrorizando. Não. O bem existe, ele existe. E quando que ele está dentro, quando ele consegue, quando que nós conseguimos senti-lo? Na hora que a gente se abre e vai para uma oração sincera. Tá difícil, tá, mas ora sinceramente que você consegue. Agora, se você deixa as ervas daninhas que existem, quais são? O orgulho, o ego, e aí vai. A gente consegue enumerar. Aí não tem acordo. A gente responde por isso. E agora, antigamente, a gente respondia assim, demorava um tantinho.
Às vezes não era nem nesta encarnação. Agora está vindo tudo muito a galope. Mas rapidamente. A gente está emitindo e já está voltando. E quando volta, volta pesado. Então, assim, a gente fica realmente à mercê de nós. Mas se estamos à mercê de nós, só basta a nossa vontade e o nosso querer. Depende tudo da gente.